A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha. Nesta terça-feira, este encontro voltado à política, a sabermos o que acontece no dia a dia, principalmente aquilo que acontece atrás do biombo da política e os fatos que fazem com que o nosso dia a dia seja de confiança na política ou de plena desconfiança, como nós estamos vivendo hoje. Eu gostaria de abrir o programa falando a respeito, normalmente, de um fato histórico, de algum personagem, de alguma coisa relativa à cidade de Ponta Grossa, e homenageados com logradouros públicos. E hoje eu, pesquisando na internet e voltado a descobrir alguma coisa curiosa a respeito da nossa cidade de Ponta Grossa, me deparei com uma notícia muito interessante, né, de Ponta Grossa dos anos 20, e na hora de buscar o conteúdo da matéria, eu me deparei com uma matéria bem interessante, os personagens que fizeram parte do nosso dia a dia e que foram homenageados posteriormente com o nome de logradouro público aqui no município de Ponta Grossa. Famílias conhecidas e que me deu muita satisfação de ver os aventureiros da época, né? E eu começo falando a respeito da matéria publicada no Diário dos Campos, jornal tradicional aqui da cidade de Ponta Grossa, que faz parte da nossa história, o Diário dos Campos, de 23 de agosto de 2023. E abre a matéria, né, do dia 23 de agosto de 1923, ele falando assim, a matéria: hoje, às 6 horas da manhã, partiram desta cidade em motocicleta com destino a Antonina, os jovens Ricardo Wagner e Afonso Lang, 1923. E daí por que a curiosidade da matéria, né? Ricardo Wagner, o seu Afonso Lang, famílias conhecidas aqui do município de Ponta Grossa, e me surpreendeu a aventura, né, feita pelos jovens da época, né? Uma coisa inusitada, porque nunca houve um registro desse fato no Brasil. E por isso que ele se tornou uma curiosidade, não só aqui, relativo ao município de Ponta Grossa, mas porque foi o primeiro registro histórico aqui no Brasil de uma viagem de motocicleta no percurso que foi feito. Então, o senhor Ricardo Wagner e o senhor Afonso Lang, jovens da época, pegaram duas motocicletas, né? Júnior, dá para mostrar os personagens aí na tela? Vamos mostrar o... Já está na tela? Então tá aí, ó. A primeira foto é dos personagens aí, o seu Afonso e o seu Ricardo, eles de motocicleta, né? E prontos para a viagem, depois do vilarejo de Palmeira. E obviamente a gente tem que analisar o fato da época. Imagine as estradas, elas não eram pavimentadas. Nós falamos de um percurso, não o percurso de hoje, tanto é que vai pelo vilarejo de Palmeira, né? E não um trecho diferente como nós temos hoje. E o pavimento, né?
não havia pavimento, e na época existiam carroções que transportavam mercadorias. Inclusive Ponta Grossa foi na época um grande centro distribuidor aqui do Paranaense, né? E a Rua Balbino Táxi, por exemplo, foi um local onde tivemos grandes comércios atacadistas que vendiam para a região que até então não havia pavimentação, não havia a rodovia, então o percurso era difícil e nós já éramos um grande centro atacadista, até pelo entroncamento rodoferroviário, né? E a nossa localização já na época estratégica. O senhor Ricardo Wagner e Afonso Lang, com 2 motocicletas, Júnior, dá para botar as motocicletas naquela? Olhe como eram na época. As motos de primeiríssima qualidade, né? 2 baita motos, uma Harley Davidson, né? Uma Harley Davidson 16F e uma Indian Scout. E os 2 aventureiros embarcaram para 200 quilômetros de percurso. Eles saíram de Ponta Grossa, passaram pelo primeiro localidade que seria o município de Palmeira, subiram, foram até Curitiba, em Curitiba pousaram e foram até Antonina. O percurso demorou 4 dias. Eles foram lá para fazer uma refeição em Antonina. Certo, comer um barreado lá. A rapaziada juntou as coisas, vamos fazer uma aventura aqui, vamos para Antonina. Eu achei muito interessante, inclusive em 1980, na matéria que eu li até pela internet, na Gazeta do Povo, o depoimento do seu Afonso Lang, em 1980, que fez um relato no Rotary Club aqui de Ponta Grossa, não me recordo qual Rotary, onde ele relatou as agruras e a aventura da primeira viagem de moto registrada efetivamente aqui no Brasil. E com 2 baita motos, eu achei que, Júnior, dá para botar naquela aí novamente as motos, porque vamos falar, que bom gosto do seu Ricardo Wagner e do seu Afonso Lang, né? 2 máquinas de primeiríssima qualidade, né? E imaginem o trecho com essas 2 motos. Dá para você mostrar aí a estrada da Graciosa, onde eles tiveram que parar? Olha aí, tá na tela aí. Eles desceram a serra, né? E lá pararam em determinada localidade. Depois o senhor Afonso Lang seguiu, o senhor Ricardo ficou e acabou acabando a gasolina da moto de Ricardo. E o Afonso esperou um certo tempo, demorou, voltou e daí ajudou o amigo lá com combustível que pôde dar sequência ao percurso. E foi certa viagem difícil, né, de aventureiro mesmo, porque na volta, com a dificuldade de vinda, de retorno para Ponta Grossa, nós estamos falando de 400 quilômetros, 200 e 200, né? E esses 400 quilômetros foram em 4 dias, né? E com 2 pernoites, onde o seu... foi um pernoite em Curitiba e o segundo pernoite também em Curitiba, né? No retorno. E a vinda para cá com a dificuldade, porque segundo o seu Afonso, existiam carroções na época de transporte, a carga não era toda ela por caminhão, né? Então tinham carroções que carregavam até 1.500 toneladas com parelhas de 8, 10, até 12 cavalos para poder fazer tração para carregar uma carga de 1.500 quilos, 2.000 quilos aproximadamente, que era o que os carroções de 1.000 a 2.000 quilos que levavam nessas estradas. Já era muito comum, né? Até o transporte de bens, de alimentos e de fornecimento de mercadoria, banha. Na época era muito comum o transporte em barrica de cerveja, como nós víamos
aqui os alemães, na época, transportando aqui na própria cidade de Ponta Grossa, com carroções, fazendo a distribuição, a logística da época, e açúcar, né, gêneros de primeira necessidade. Então nós estamos falando de 1.500 quilos. Hoje transportam, tem carreta aí, não sei quantos mil quilos, né, 60 mil quilos, 50 mil quilos. Naquela época, 1.500 quilos era um carroção e certo pista estreita, a dificuldade de se transportar e principalmente choveu, e foi um dos problemas que o senhor Afonso Lang relata na sua presença lá no Rotary, falando a respeito da viagem. Ele fala da dificuldade que tiveram no retorno justamente por uma tempestade que teve em Curitiba e a dificuldade. Então, quando a gente fala hoje, estrategicamente, estamos bem localizados, pista asfaltada, pista dupla, mas não se sabe a dificuldade que teve, né, aqueles que nos antecederam, né, e o desbravar, o espírito aventureiro, como do seu Ricardo Wagner e do seu Afonso Lang, né, que mostrou ali a juventude, a vontade de aventura, né, fazer alguma coisa interessante na vida, né? Então, uma situação bem curiosa, né? E que mostra o espírito das famílias aqui de Ponta Grossa, da nossa colonização, né? Família Wagner conhecida, família Lang conhecida, comerciantes. Eu tenho, inclusive, muita amizade com a família, né? Com alguns familiares, e a gente fica feliz de ver, né? Assim, analisar os fatos históricos, ver como é que foi o passado, as curiosidades, né? Aquele espírito de juventude, porque a gente pensa, né? A pessoa de mais idade, o que fez, né? Mas eles foram, esses dois foram transformadores na sua época, né? Inovadores, né? Aventura, né? Saudável, né? Aventura saudável, né? De fazer alguma coisa, de desbravar, de ser o primeiro, de fazer algo, né? Então, para mim, foi uma curiosidade muito especial de saber que o primeiro registro de viagem de moto no Brasil foi de dois pontagrossenses, aqui em Ponta Grossa, em 1923, um percurso de 400 quilômetros, 200 de ida, 200 de volta, lá em 23 de agosto de 1923, com todas as dificuldades, né, dois jovens aventureiros mostrar, né, o espírito de aventura saudável, volto a repetir, e de ser o primeiro e demonstrar, né, o empreender, né, o correr atrás. Então, parabéns às duas famílias aí, e achei muito bonita a história, né, de uma viagem de 4 dias com todas as dificuldades, e esse exemplo dado por esses dois jovens que foram pessoas aqui da nossa sociedade e que foram também homenageados, obviamente, com logradouros públicos, com nome de rua, e que é com muito orgulho que a gente fala dessas pessoas. Então, terminamos aqui o primeiro bloco, né? Vamos para um comercial, Júnior? Vamos para um comercial e depois nós vamos falar a respeito de pesquisa eleitoral. Tivemos uma pesquisa na semana passada falando a respeito da eleição de governador, e era bom a gente dar uma analisada, falar um pouco a respeito, entender o que é pesquisa, por que se usa tanto pesquisa, né? E por que a política é importante analisar os números até para uma condição de gerenciamento de campanha, e para que você também saiba como pensam do outro lado do balcão. Como é que é uma campanha eleitoral? Como é que é coordenada uma campanha eleitoral? Por que a pesquisa é importante na campanha eleitoral? Então, depois, no próximo bloco, nós falamos de eleições.
Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Sábado, dia 29 de setembro, você tem um encontro marcado com ele. 10ª edição da Feijoada do Léo. Dia 29 de setembro, a 10ª Feijoada do Léo. Você não pode perder, claro. Onde? Lá na chácara, com ambiente descontraído, onde se reúne com seus amigos, onde se conversa, onde joga conversa fora e onde você se diverte muito. Eu tô te esperando. 10ª Feijoada do Léo, dia 29 de setembro. 10ª Feijoada do Léo. Reserve sua mesa através do telefone 999720033. Oferecimento Grupo MM, M2 Gráfica Rápida e TV Vila Velha. Quer vender com segurança e conquistar clientes com cadastro positivo? A CIPG garante segurança para o empreendedor, porque associado conta com o serviço de proteção ao crédito com o mais seguro e completo banco de dados do Brasil, SPC e Serasa, o melhor custo-benefício e suporte local com a garantia ACIPG. Sistema de proteção ao crédito é na CIPG, a solução para você e seu negócio. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. Água na boca. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha, dando sequência ao que pode e o que não pode no pleito eleitoral, pedindo sempre para que você tenha uma postura de cidadão e podendo ajudar no pleito eleitoral para que a eleição seja limpa, para que a eleição seja correta, honesta, no comportamento do eleitor e dos candidatos. Então, Júnior, joga o slide número 15 aí na tela. Vamos lá. Está na tela? Então vamos lá. Olha, o que pode na pré-campanha? Na verdade, a pré-campanha já aconteceu, mas até para você saber o que podia ser feito e ver se aferir se o teu candidato não fez alguma coisa errada aí na pré-campanha. A declaração da pré-candidatura, né, a exaltação das qualidades pessoais em público, ou seja, poder levar ao conhecimento geral, inclusive dar entrevista como pré-candidato, participação em entrevista, como eu falei, debates e encontros, divulgação de atos parlamentares, aqueles que eram parlamentares, e debates legislativos sem pedido de voto, né, apenas enaltecendo os seus posicionamentos, a sua postura, quando a postura aquele que exerceu o mandato, e mesmo aquele que não exerceu, mas que comunique, né, o que fez e quais suas propostas, né, seria uma divulgação praticamente de posicionamento, como está ali no item. Né? Divulgação das ações políticas e desenvolvidas no que se pretende desenvolver. Enfim, passado, presente e futuro. Pedido de apoio, né? E o que não podia no período pré-eleitoral era propaganda antecipada, pedido expresso de voto. Tá, vamos pular a pré-campanha e vamos para o rádio e televisão. Júnior, está aí na tela rádio e televisão? Então vamos lá. De 31 de 8 de 2018 a 4 de 10 de 2018, a propaganda eleitoral gratuita é permitida. Né? Então vamos lá. Divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita,
né? E desde que não seja matéria paga. Depoimento de candidato a deputado estadual, federal em propaganda de governador, senador, presidente e vice-versa, do mesmo partido ou coligação, desde que seja para pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Ou seja, quando se julga, né, se perde o tempo, o tempo passa para o direito de resposta. Exibir legendas com referências ao candidato, ao presidente e governador, pode, cartazes, fotografia, né? Enfim, fazer menção ao nome, ao número de qualquer candidato do partido político ou coligação. E somente podem aparecer na propaganda candidatos e seus apoiadores. Não pode ter gente que não esteja envolvido dentro do processo eleitoral. Que não pode. A propaganda paga, isso não pode. A partir de 30/6, veiculação de programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Ou seja, teve gente que saiu do ar, teve gente que voltou para o ar, que foi o caso do Jean-Pierre, que ia ser candidato, optou por não ser candidato, retornou ao seu programa de rádio, então não é mais candidato. Por quê? Porque a legislação não ia permitir o registro da candidatura, porque ficou no ar como comunicador. Então isso daí já está praticamente resolvido. A partir de 6 de agosto, a transmissão de imagens de realização de pesquisa ou consulta popular eleitoral que não seja identificado o entrevistado em que haja manipulação de dados. Vamos lá. Comercial para promover marca ou produto. Inclusão de propaganda de presidente, senador ou governador no horário dos candidatos a deputado federal, estadual e vice-versa. Ou seja, tem que respeitar o espaço de cada um. Então, se o cara é candidato a governador, e muitas vezes acontecia isso, né? Ia lá no horário da candidatura de deputado estadual e buscava, né, aquele horário e puxava para a candidatura majoritária, com a força da candidatura majoritária. Então, isso não pode. O horário que é de um, e o que é do outro é do outro. Deve ser respeitado. Vamos lá. Caracteres não pode. Caracteres com proposta, foto, jingles, clipes com música ou vinheta, inclusive de passagem com indicação do número do candidato ou do partido. Entrevistas externas com o candidato, podendo expor realizações de governo, da administração pública. O que não pode, propaganda cinematográfica, montar aquelas coisas bonitas que leva o eleitor a pensar que aquilo é uma realidade e, na verdade, não é. É trucagem. Computação gráfica, etc, etc. Isso não pode. No dia da eleição, vamos lá para o pleito eleitoral, grande dia, pode manifestação individual e silenciosa do eleitor exclusivamente através de bandeira. Eu posso sair com uma bandeira, com broche, com dístico colado, de repente, com adesivo, posso ter uma camiseta, né? Desde que colado, um adesivo, né, em cima de uma camiseta. Não pode só a camiseta ser dada pelo candidato, não pode. Brinca não pode. Manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição, pode, né? Pode permanecer na internet. Não pode aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bandeira, broche, disco, adesivo, até o término da votação. Uso de alto-falante, não pode. Arregimentar a ação de eleitor, boca de urna. Não pode, boca de urna, como coisa que nunca existiu, né? Que sempre foi proibido. Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político de seus candidatos. Publicação de novos conteúdos. Então, o que eu publiquei um dia antes da eleição no meu Facebook, eu posso deixar. E ele fica até depois da eleição. Eu não posso mudar. Se eu mudar no dia da eleição, não pode. E, para finalizar, bloco 20, né, Júnior? Vamos lá. Bloco 20, folha 20, ficha 20. Camisa não pode, chaveiro, boné, brinde em geral, cesta básica, confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou sua utilização de camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, cesta básica, ou qualquer outro bem ou material que possa proporcionar vantagem ao eleitor. Isto não pode, pessoal. Então, a todos tomar muito cuidado, né, para que se observe essas regras, né, essas regras eleitorais,
para que o povo possa proporcionar, como grande fiscal que é, as eleições limpas no nosso país. Júnior, está comigo aqui? Estou com você. Tá, então beleza. Então, nós vamos ser verdadeiros soldados nesse pleito eleitoral. Até para que a gente veja o comportamento do candidato no pleito eleitoral, se ele comporta de forma correta, porque, de acordo com o comportamento, acredito eu, que ele vai ter dentro da Câmara Federal, do Congresso, do Palácio Iguaçu, ou lá do Alvorada, né? Nós temos que saber que comportamento tem o indivíduo que vai ocupar o cargo, né? Como é que ele se comporta diante de um processo eleitoral complicado como esse, né? Será que ele vai ter um comportamento digno, né? Qual vai ser a forma como ele vai tratar o processo eleitoral? Eu acho muito importante, né? E vocês acompanhando o que pode e o que não pode, enfim, fazer com que o teu voto sirva como uma ferramenta de proporcionar ao bom comportamento a confiança, né, como eleitor no processo de 7 de outubro de 2018. Voltando a repetir, não é festa. Festa é carnaval, é missa em festa, né? Eleição é um momento cívico que tem que ser tratado com seriedade, porque naquele momento e naquele que precede, que é o processo eleitoral, nós temos que analisar e escolher aquilo que vai ser melhor para a sociedade. Não é com cervejada, não é com churrascada, não é com momentos como esse que você vai fazer a escolha correta. É descobrir caráter, comportamento, pensamento ideológico do cidadão em que você pretende votar, né? E tudo isso tem que ser analisado criteriosamente para que você faça uma boa escolha e você contribua com o processo democrático. Porque hoje a gente, vamos falar, o povo, olha, tem feito, tudo isso que está aí foi o povo que elegeu. Tudo isso que está aí, mas é no Nordeste. Não é no Nordeste, olha o Meura não era no Paraná. Lava Jato, pessoal, começou no Paraná. Lava Jato começou aqui, ali em Londrina. Começou ali, né? Começou com a nomeação do cara lá na Petrobras. Tudo começou ali em Londrina. Começou com o Banco do Paraná lá atrás, quando se investigou o Banco do Estado do Paraná, aquele conluio que teve na época. Ali teve início, ali começou o doleiro Alberto Youssef. Depois aquilo se ampliou. O organizador disso daí, segundo informações, já morreu, né? Daí alguém gostou da ideia, foi lá, se apossou da ideia maquiavélica de fazer dinheiro, caçadores de corrupção através dos órgãos públicos. Isso começou no Paraná, pessoal. Não vou falar do Nordeste, porque é só lá no... Não, é aqui. Essa Lava Jato começou aqui no Paraná. Aqui. Muita gente paranaense envolvido, né? E quando a gente fala, porque no Nordeste é lá que os políticos... Não, teve aqui. E o que cabe a nós? Né? Um processo de escolha correto, por valores corretos. O cara trouxe emenda, daí votou a reforma do trabalho, que tirou direitos da população, que agora, e vieram com aquele discursinho, olha, a reforma trabalhista é importante para a sociedade, bateram num tema que era a tal da contribuição sindical, e daí, por uma outra via, fez-se o retrocesso do direito do trabalhador, né? Tivemos tanto avanço, agora um retrocesso com uma reforma em que a população se calou diante dessa reforma trabalhista, né? Onde compactuaram grupos, né, com este presidente que está aí para essa pseudo-reforma trabalhista, que foi um retrocesso no direito dos trabalhadores. E o trabalhador ficou quieto, os sindicatos cooptaram
porque eu não vi manifestação nenhuma. Né? Estavam fragilizados por causa de corrupção. Né? Vamos falar bem a verdade. Né? E fizeram a reforma e nós ficamos quietos. Daí votaram lá e votaram a favor. E o povo não... Então, quem que votou a favor da reforma do trabalhista? Vai ver o que o direito trabalhista... Eles vinham com a desculpa de que ia gerar mais emprego. E eu pergunto, gerou mais emprego? Fizeram a reforma. Fizeram a reforma. Gerou mais emprego? É a pergunta que eu faço para você, telespectador. E você sabe quem votou a favor dessa reforma do trabalho? Então procure saber quem votou, qual foi o comportamento do parlamentar. Porque trazer emenda orçamentária não é isso que serve o parlamentar. O legislador está lá, estabelecido na Constituição, qual é a obrigação. Emenda orçamentária é dinheiro de... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu não quero usar um termo chulo, mas eu teria que usar um termo chulo aqui, então é melhor eu me calar diante daquilo que eu deveria dizer do que é uma emenda, né, orçamentária. É uma excrescência da democracia brasileira, né? Porque vota-se daí uma reforma trabalhista, que é o retrocesso do direito da classe trabalhadora, né? Com uma imagem de que seria uma transformação e que geraria empregos, mais emprego. Não gerou emprego nenhum. E foi um retrocesso no direito do trabalhador. Nós tivemos tantos avanços ao longo do tempo e, de repente, vem um grupo de parlamentares e muda totalmente. Aceitam, eles que são representantes do povo. O senador representa o Estado e deputado representa o povo. Então, era vontade do povo aquela reforma. O povo está sentindo agora a reforma trabalhista na carne. Né? Agora ele está sentindo, mas não fizeram nada. Se calaram diante da reforma de um governo corrupto, um governo que tinha todos aqueles elementos que respondem a uma série de processos, né? Um governo corrupto, né? Porque foi pego corrupção dentro do governo, foi pego malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, com a impressão digital, 58 milhões dentro de uma página, 53, 50 e poucos milhões. Não consigo nem dizer o número de tanto zero que tem aquilo. Né? E fizeram daí a reforma trabalhista. Né? E quase fizeram a reforma da Previdência. Um governo, um Congresso sem moral nenhuma de fazer, né? Uma reforma que transforma a vida das pessoas e que o grande sacrificado sempre foi o trabalhador. E não é discurso de comunista, porque eu não sou comunista. É palavra de quem contribui, de quem trabalha e de quem sabe o que é labutar. Então, o que a gente quer é respeito com o trabalhador. Quem paga imposto hoje é trabalhador. É a classe média, é quem sofre, né? Base de cálculo do imposto de renda que não modifica, né? Que pega todo mundo, nivela por baixo, uma situação complicada, porque o governo precisa arrecadar para manter uma estrutura ruim, encardida, corrupta. E nós estamos vendo aí, rodovia com problema de corrupção, principalmente no Paraná, uma tarifa horrível de cara, que sacrificou nós paranaenses, um estado que era rico, que sofreu por conta da logística do transporte num local, num estado que tudo passa para ir para o sul por aqui, né? Ou do sul para lá, passa por aqui. Né? Então, é duro de você entender também a população, porque faz a escolha pelo caminho equivocado. Né? Acha que trazer uma emenda, para mim, o que eu quero é um comportamento correto de fiscalizador lá na Câmara Federal,
na Assembleia Legislativa, de que se comporte corretamente, que dê demonstração de caráter, de fiscalização e que vote corretamente de acordo com a vontade da população, mas da vontade correta da população, né? Daquilo que tem que ser efetivamente votado, né? Com postura, né? Então, eu, por exemplo, não voto em quem aprovou essa reforma trabalhista. Já começo por aí, pelo menos a posição. Por quê? Porque eu sou trabalhista, né? Tá lá. Eu não sou do PT, mas adotei ideologia trabalhista, de Alberto Pasqualini, né? E um pensamento do trabalhismo britânico, de uma postura diferente, né? De que o avanço ocorre em áreas, e a área do trabalho é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E que não pode ser um Estado neoliberal em função da distância grande que tem entre empregado e empregador. E essa relação tem que ser mediada pelo Estado, de certa forma. Eu não sou a favor do neoliberalismo e do cada um por si, Deus por todos. Não sou. E reconheço isso, né? E respeito quem tem um posicionamento neoliberal. Tenho amigos que têm esse tipo de posição, que o dia discutimos em casa, né? Posição neoliberal. E a gente tem que respeitar a opinião do outro. Isso que é bonito na democracia, né? Mas não concordo. Acredito que um Estado tenha uma responsabilidade grande, tem que interferir em determinadas situações, né? E a gente sabe disso, historicamente, isso demonstra para nós, a cada vez mais, quando analisamos a história, verificamos que isso é uma necessidade, né? Porque quando a gente fala em certos erros, equívocos da história, como a escravatura, não pensa que quem escravizou foi poder público, foi a iniciativa privada. Eram companhias que vendiam suas ações em bolsa de valor, né? Eram companhias que viviam de escravidão, de tráfico de gente, né? É iniciativa privada, exploração. Quando exploraram a África, né? Por exemplo, o Congo, que foi explorado pela Bélgica, tomando como exemplo que se criou uma companhia da iniciativa privada para ajudar o Congo. Foram lá explorar, e exploraram o Congo. Ensinaram o que ele sabia e tiraram o que ele tinha, né? Então, eu não sou a favor do neoliberalismo, mas também sou contra o comunismo. Gostaria de um Estado de equilíbrio onde o trabalho fosse respeitado, um sistema de meritocracia, né? E respeito as duas correntes de pensamento. Tem da minha família lá, gente à esquerda, gente à direita, e eu gosto disso, porque essa ebulição é que faz com que a coisa seja interessante, né? A democracia, é respeitar a opinião do próximo, é aquele que tiver uma maior quantidade, porque já volto a repetir, democracia é quantidade mais do que qualidade, com certeza. Volto a repetir, quantidade de voto, de dinheiro e de outros valores. Terminamos aqui esse bloco e voltamos logo a seguir falando um pouco mais de política do dia a dia e daquilo que acontece na cidade de Ponta Grossa. Poupou? Eu poupo sim! Estou ganhando! Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim! Eu poupo sim! Estou ganhando! Com a poupança premiada do Sicredi, quando vê, poupou, quando vê, ganhou. São sorteios de 2 mil, 50 mil e um grande sorteio final de R$500 mil. Poupe no Sicredi. Supermercados Tozeto, sempre perto de você. Economia e variedade, no Tozeto é fácil comprar. Bem mais que um supermercado, Tozeto. Você confere neste mês na Revista de Castro. Descarte consciente. Conheça o projeto que alerta para o uso racional de medicamentos. Esporte. Você vai saber mais sobre o novo parque que será construído na cidade. Aventura Radical.
Referência em paraquedismo nos anos 90, Castro ganha uma nova escola da modalidade e pode se transformar em um polo de turismo de aventura. Especial de capa, os chineses estão chegando. GS Pac investirá 400 milhões de reais em nova unidade no município. E ainda, especialidades médicas a preços populares. Você vai conhecer a clínica Acesso Saúde. Tudo sobre a Agroleite. E também, por que parou? Parou por quê? O que aconteceu com o Carnaval de Rua na visão de Isidro Guedes? Acesse facebook.com/Revista de Castro e acesse a versão digital. Mais um produto do grupo Barbieiro Comunicações. Olá, amigos. Em Lucas 1:35, o anjo do Senhor responde a Maria dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Naquele dia, Maria estava recebendo uma grande missão vinda da parte de Deus, que era gerar o Salvador Jesus Cristo. E ela não sabia como isso iria acontecer. Muitas vezes nós somos desafiados na estrada da vida. Recebemos missões que parecem impossíveis. Como acontecerá? Como vou resolver? Como vou concluir? Como vou superar limites? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim como o Espírito Santo deu força, sabedoria a Maria na sua caminhada e na sua missão, Deus também te dará. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo para você o Espírito Santo que te ensinará todas as coisas. Conte com a ajuda desse amigo fiel, o Espírito Santo de Deus. Fique na bênção, na graça e na unção. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbieiro Comunicações. Pensou em materiais elétricos? Inove LED Center. Na Inove você encontra tudo em materiais elétricos para sua obra ou reforma, como fios, cabos, disjuntores, tomadas, conduítes, lustres e a mais completa linha de plafons de LED da região. São mais de 20 mil itens com qualidade e preços imbatíveis. Venha conhecer. Rua Coronel Dulcídio 837 no centro, telefone 3026-5757. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/Inove LED Center. Tudo em materiais elétricos. Inove. Estamos aqui no último bloco do programa Laró Caneco, na sua TV Vila Velha. É um bloco bem rapidinho, eu tenho que falar a respeito do assunto. Me cortou o coração uma situação que nós vivenciamos nessa última semana com problema de saúde em Ponta Grossa. Todo mundo fala estado mínimo, né? Como é que vai ficar o Brasil? Questão de saúde é o grande tema da discussão quando a gente fala em pesquisa. Foi apontado, inclusive nessa pesquisa, que saúde é uma das principais reivindicações da população com relação aos próximos governantes, né? E eu me deparei com um caso que eu tenho que contar aqui para ver o sofrimento que está hoje aqui em Ponta Grossa. É um sofrimento que está acontecendo e que ninguém está falando. Eu não sei por que essa falta de manifestação por parte da sociedade. E isso aconteceu, e eu vou ver se eu consigo que a pessoa efetivamente faça o que se propôs a fazer, que é uma denúncia junto ao Ministério Público, mas uma situação bem complicada. Pois bem, hoje a saúde de Ponta Grossa ela é
tripartite, né? Ela é partilhada, ou seja, ela não é só o município que dirige todo o procedimento de saúde no município de Ponta Grossa. Parte é responsabilidade do município, parte é responsabilidade do Estado e parte é responsabilidade da União. Né? Eu não gosto de falar nisso porque é uma questão complicada. Saúde dá uma impressão ruim, né? A gente falar nesse tipo de caso, mas tem que falar. Um cidadão me procurou, um amigo meu, inclusive não é uma pessoa abastada, não tem patrimônio, né? Ele tem uma casa e um carro. Né? É o que ele conseguiu amealhar ao longo da vida. Né? O carro é financiado. E a casa ele terminou de pagar há pouco tempo atrás pelo sistema financeiro de habitação. Foi fazer um exame médico, estava com problema de saúde, não detectaram nada. Ele continuou indo no médico, continuou tendo problema. Ia no médico, voltava, nada do problema ser resolvido. Acreditava-se que era isso, aquilo, aquele outro. Por último agora, ele é um homem de 50 e poucos anos, né? Ele foi até o médico e fez exames. Olha, não estou bem, minha situação piorou, não é somente aquilo que me tinham me dito, tem que ter algo mais e eu quero que tome uma providência. E o médico recomendou o exame e, para a tristeza dele, encontrou-se um tumor no rim. Bom, foi feito biópsia, foi feito todo o exame, né, tomografia, ressonância, enfim, todos os exames, ele teve que pagar particular. Primeiro pela demora. Eu estou conversando com você e eu gostaria que você se colocasse no lugar de uma pessoa que vai até o médico, vai até o Sistema Único de Saúde, com esse relato de vida, né, de patrimônio não ser um patrimônio que é o suficiente para viver, você chega e se depara com este tipo de diagnóstico de um profissional de saúde. O que você sentiria? Primeiro, uma doença como essa, a primeira coisa que a pessoa quer é resolver o problema. Não conseguiu fazer os exames, né? Teve que ir ao particular, fazer tudo por particular, né? Fez aqui particular, fez outro exame particular, foi no outro exame particular, Ele não conseguiu nada com o poder público, com o Sistema Único de Saúde. Foi até o Sistema Único de Saúde e tentou, ao longo do tempo, né? E alguém pode dizer, mas ele não paga plano de saúde? Ué, paga quem pode pagar. Quem não pode pagar. Hoje plano de saúde está caro. Plano de saúde está caro. Nós sabemos quem tem plano. Eu não tenho, graças a Deus, a minha esposa tem, eu tenho pago um pouquinho menos em função dela ter o plano principal. Então, eu pergunto para você, né? Qual seria o seu comportamento diante de um diagnóstico como esse? Não seria o de ter rapidez, celeridade na hora de resolver o problema? Pois bem, os exames ele teve que correr atrás de fazer tudo particular, emprestar dinheiro para poder fazer os exames, para poder resolver o problema do diagnóstico. E depois do diagnóstico, entrou na fila. E daí disseram para ele que o mínimo da fila seria 90 dias para retirar o rim. Num câncer, né, no qual o diagnóstico diz que é um câncer que se multiplica. Eu não entendo nada disso. Mas a documentação, eu vi uma documentação e mais, né? É duro falar isso, mas
90 dias para a pessoa, né? Primeiro que não pôde fazer exame. Não pôde. O sistema emperra e outra coisa, não está funcionando. Eu fiz um projeto, eu sei porque eu fiz um projeto de lei no qual tenha que ser divulgada a fila da saúde. Vai ver se está funcionando. O governo tirou do ar. Não é que tirou do ar, ele não está alimentando. Já denunciei para o Ministério Público. E daí dizem, estamos mudando o sistema de regulação para se adaptar a uma regulação para a gente poder apresentar. Não interessa, é lei, tem que cumprir. O povo tem que ter segurança de que ele está numa fila que está sendo respeitada a ordem. Eu não estou dizendo que a ordem está sendo desrespeitada, não estou dizendo isso. Mas posso pensar isso em função de que a lei não está sendo cumprida. E aí, não me interessa se saúde é responsabilidade do Estado, da União ou do município. Não interessa. O que interessa é que a contribuição, que o pagamento do trabalhador, ele pinga sob forma de tributo para o Estado. Agora, a contrapartida é essa contrapartida que o Estado nos oferece. E já nos ofereceram diversos planos mirabolantes de salvar a saúde. Os últimos governos, inclusive do prefeito atual, se comprometeu a resolver o problema, né? Então eu estou trazendo aqui o relato, e essa pessoa eu quero ver se trago até o programa. Eu não gostaria de expor, mas eu queria mostrar para você, porque teve um desdobramento pior nesse caso. Pior, né? De se encaminhar para um determinado gabinete lá para ver se queria fazer por particular. Né? Por particular, sai. Custa 18. Né? Mas nós vamos falar disso. Nós vamos abordar isso num processo investigativo, vamos correr, até porque existe lei. E o Estado, o município e a União não estão cumprindo no município de Ponta Grossa. Que é o quê? Que é divulgar a lista da ordem de consulta com especialista e de exames. O que está acontecendo hoje é que o Estado não quer mostrar que a lista está parada, que não tem profissional de saúde, ou que o profissional de saúde que tem não atende a demanda existente. Um cidadão com câncer no rim, em estado de multiplicação, imagine o estado de espírito, imagine o comportamento desse indivíduo e peça lucidez para ele. Peça lucidez para ele. E entenda, você que está do outro lado aí do balcão, entenda o que uma pessoa sente quando não é atendida. Nós temos que nos preparar para a velhice, nós temos que aprender e nos preparar, mudança de valores, quebra de paradigmas, onde a gente entenda que nós temos que fazer uma saúde pública de qualidade, principalmente porque a sociedade está envelhecendo. Né? Tá aí no próprio debate, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, onde a gente vê que 20% a 25% da população até 2030 vai ter mais de 60 anos. É um número considerável, que vai ter que ter uma medicina preventiva, de doenças que cabe simplesmente o monitoramento, e que vai ter que acontecer ao longo do tempo, e que o poder público não tem respondido a contento. Olha o estado desse cidadão, peça calma para ele, peça lucidez para ele, sabendo que 90 dias, quanto dia por dia? 90. 1, 2, 3. Ah, mas tem a fila. Tá, então apresente essa fila para a sociedade, para as pessoas compreender que todos têm o mesmo problema, tem câncer e tem que ser operado. E que tem que haver um entendimento e uma transparência por parte do poder público de dizer quantas pessoas estão na fila,
Porque nós não estamos falando de brincadeira de ir num postinho de saúde porque está com uma gripe. Não, já está diagnosticado. Já está diagnosticado, é um câncer. Tem que tirar o rim para o cidadão ter uma perspectiva de vida. Né? Está lá garantido na Constituição. Daí você diz assim, você vai sentar, querido, e espere 90 dias, que pode ser que você faça uma cirurgia. Daí você pega que essa pessoa não se revolta, você pega que essa pessoa não se desfaça do único patrimônio que tem, que é a casa, para poder pagar, para poder viver, para poder ter uma perspectiva de vida. Então, é isso o poder público. E imagine com o Estado mínimo, né? Eu não sou contra a diminuição do Estado, mas não aquela proposta do Estado mínimo, aquilo é horrível, né? Horrível. Eu quero equilíbrio, né? Eu quero equilíbrio, respeito, legislação, né? Tem que ter poder público, né? Senão quem vai julgar, né? Quem vai fazer a assistência à saúde, né? Tem que ter o poder público com força, inclusive, né? Com força. Né? Agora, o tamanho dele, nós vamos ter que regular mesmo. Vamos ter que estruturar um pouco o Estado, mas de uma outra forma, não com esse pensamento de cada um por si e Deus por todos. Não é isso que nós queremos. Né? Não é assim que a gente quer a sociedade. Nós queremos uma sociedade justa, né? E que fila tem que ser respeitado. Agora, o principal era não ter fila, prefeito. Não ter fila, e o responsável é o senhor. O senhor é responsável pela saúde do município. Não interessa se é uma responsabilidade operacional tripartite. O chefe é o senhor. O responsável pela saúde pública do município é o senhor. E o senhor, isso está acontecendo dentro do seu município. Né? O diagnosticado, volta a repetir, não tem postinho de saúde, não, um diagnosticado com tumor maligno no rim, que precisa ser retirado do rim, recebe este tipo, primeiro, o não diagnóstico, né? Teve que se formular esse diagnóstico ao longo do tempo, porque o poder público não conseguiu resolver na atenção básica, né? Ele teve que ir até a iniciativa privada, a consulta privada, e inclusive alguns exames para poder diagnosticar que tinha um câncer que precisava tirar e que o poder público não vai poder atender. Mas tem que ser uma fila, todo mundo com câncer. Legal, então está todo mundo sofrendo. Eu queria saber quantos prefeitos estão sofrendo. O senhor fala sempre em transparência, acabou tendo um entrevero, digamos assim, com o sindicato, que o Lovanir falou em transparência. Eu gostaria que o senhor fosse transparente e publicasse essa lista. E o senhor verificasse e tomasse a frente como um líder deve fazer diante do sofrimento e da dor da sua população que o senhor governa. Não é simplesmente ouvidos de mercador e transferência de responsabilidade, de uma responsabilidade que é conjunta, mas que no fundo é sua, enquanto governante maior do município. Né? É o seu povo que está sofrendo, é o seu povo que está tendo que se desfazer do pouco que tem para poder viver. Né? E isso acontece aqui, na cidade de Ponta Grossa. E nós não podemos auferir isso. Por quê? Porque não existe controle na saúde. Não existe controle na saúde. Infelizmente, é o que está constatado diante dos fatos apresentados. Mais nada. Mais nada. Mas nós vamos falar mais a respeito disso. Eu estou convencendo as pessoas a não vir com o programa. Talvez a gente tenha que fazer um mosaico aí, ver, até para a pessoa não se expor, porque é uma situação complicada, né? Mas bem complicada mesmo. Mas eu acho que tem que denunciar. Tem que falar para ver se tomam vergonha. Porque somente a exposição pública, porque punição é muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer nesse país. A gente está vendo aí. Né? É seletivo. Né? É seletivo.
Terminamos aqui o programa, voltamos quinta-feira falando mais e falando de eleições 2018.